Queridos alunos, professores e visitantes, boa noite a todos. Profilenir tá. Profilenir está lá no refeitório. Sejam todos muito bem-vindos a essa primeira mostra técnica do curso técnico em enfermagem, promovida pelo curso técnico de enfermagem da Escola Estadual de Ensino Médio Senador Alberto Gasparini. É com grande satisfação que iniciamos este momento de conclusão de trabalhos que surgirá a partir do tema de abertura do segundo semestre. O que trazemos na bolsa? E pensamos que para encerrar possamos refletir sobre o que fizemos com o que trouxemos na bolsa. Esses temas nos convidam a pensar sobre os nossos conhecimentos, experiências, valores e atitudes. Aquilo que carregamos conosco, como transformamos esses elementos em prática profissional humanizada, ética e competência no decorrer do curso. Que esta mostra técnica seja um espaço de socialização, de conhecimento, integração, reconhecimento e celebração da evolução de cada futuro profissional do técnico de enfermagem aqui presente. A gente vai chamar aqui na frente a diretora Marlícia Spor, a vice-diretora Sandra Pinheiro, a responsável técnica e avaliadora dos trabalhos, Janiele Hermann, o professor avaliador dos trabalhos da amostra, Evoni Lourenço, e queremos registrar e agradecer a presença dos demais professores aqui presentes e colaboradores. Então, vou passar a palavra para a prof. Marlícia, que pode fazer o seu pronunciamento de abertura desse momento. Vamos dar uma salva de palmas primeiro para... Então, receber as palmas, pode sentar. Obrigado. E a prof. Marlícia também vai ser a palavra para fazer sua mensagem inicial. Então, boa noite, né, a todos vocês. E hoje, assim, ó, a gente está bem contente, né, porque a gente vai iniciar de novo a nossa primeira mostra, que ela já aconteceu em anos anteriores, e agora foi uma proposta que veio para nós, assim, ó, não é fazer trabalhos especiais, é nós mostrar aquilo que nós estamos fazendo. Então, essa mostra, ela parte realmente lá da sala de aula, dos assuntos que os professores trabalham, e como o nosso curso tem um diferencial, que ele é o técnico em enfermagem, às vezes a gente tem a dificuldade, assim, ó, das coisas acontecerem e as coisas não serem vistas. Então, a gente quer agradecer a todos que aceitaram esse desafio de participar e a todos os que hoje também vieram assistir, né? Porque quando a gente propõe alguma coisa nova, às vezes a gente fica meio assim, como é que vai ser? Mas é o momento da gente aprender com o outro e a gente dividir aquilo que a gente sabe, né? Então, assim, ó, eu hoje, né, assim, eu quero agradecer as gurias que se envolveram mais, né? A Sandrinha, as gurias que estão mais presentes aqui, né, de noite, que se envolveram mais com a mostra, né, que foi um desafio que a gente colocou, que dentro esta mostra vocês vão apresentar os trabalhos, depois a gente vai divulgar isso, né, junto à rede, e que bom que a gente tem esses momentos, porque às vezes a gente pensa assim, eu sei que é uma sexta de noite hoje, né, e a gente, assim, a gente passa bastante por isso. Eu hoje, que estou diretora, né, assim, é complicado, porque a sexta já é um dia difícil da gente trabalhar, e sexta-noite é mais difícil ainda, tanto de estudar quanto de trabalhar. Por quê? Porque parece que tudo é sexta-noite, né? Mas, eu quero dizer para vocês, assim, ó, que isso é uma valorização. Quando vocês forem enfermeiros, vocês vão ter que trabalhar sexta-noite, vão ter que trabalhar sábado, Então, bem-vindo, né? Assim, ó, bem-vindo ao clube, né? Não nascemos rica, né? Então, temos que ser trabalhadores, né? Então, assim, ó, eu quero agradecer cada um que veio hoje, que se propôs, e de repente deixou alguma coisa de lado, algum compromisso, mas realmente colocou o seu conhecimento, o seu estudo e a escola. Porque uma coisa que eu sempre prego aqui nessa escola, assim, ó,
que se cada um dos alunos nossos que passarem pela escola, e cada um de nós que estamos aqui, plantar uma sementinha do quanto a nossa escola é boa, nós vamos muito longe. Temos problemas? Temos muitos. Temos dificuldades? Temos muitos. Recursos? Muito poucos. Mas nós temos nós a nós mesmos. E é nós que temos um que fortalecer o outro, um que ajuda o outro. Porque se a gente quer que algo bom aconteça, cada um fazendo um pouquinho sempre vai ajudar, né? Então a minha gratidão, né? A minha gratidão também assim, aos professores que são parceiros, né? As eu já agradeci, aos alunos também que vão se desafiar e que vieram, né? Ao professor, a Ana Paula, né? Que também veio, né? Dividir um pouco do teu conhecimento com a gente sempre fica feliz de ouvir as tuas belas palavras, né? Então é isso, né? Em seguida, convidamos a responsável técnica, Janiele, para deixar uma mensagem. Boa noite, então. Boa noite. Me sinto bem feliz porque tudo isso teve alguém por trás que pensou, que planejou, que organizou. E a gente sempre vinha conversando com a Rose, a equipe diretiva, a Marlissa, a Sandrinha, como que nós poderíamos fazer, né? E tudo foi planejado e pensado com muito carinho. Fizemos o convite a todas as turmas, né? Algumas participaram, outras não, mas o que importa é o que está aqui hoje. E isso faz o quê? Lembrar nós, há 12, 13 anos atrás, ela sempre participava, né, Marlissa, dos encontros dos cursos técnicos, onde eu fui uma das professoras e o Carlos Eduardo e a Aline Chu, que levamos um trabalho em destaque aqui da escola e apresentamos lá e foi destaque na região aquele nosso trabalho. E a gente sempre foi muito bem reconhecido pelo trabalho, né? Até pelos profissionais que saem da escola. E isso faz mesmo realmente divulgar o nosso curso e divulgar que a escola é uma escola séria, que é uma escola que coloca profissionais de boa qualidade, né? Que são, a gente sabe que todos estão bem empregados hoje, né? Quem se formou. E isso aqui nada mais é do que um estímulo, onde eu sempre falei para as minhas turmas que a gente tem que ser o diferencial. Profissional, mais ou menos, está cheio. Profissional que se destaca e que se empenha, se dedica, é desse que nós precisamos. Aqueles profissionais que estão dispostos a encarar qualquer dificuldade e mesmo assim coloca-se à disposição. Então assim, quero de primeira mão agradecer a turma do regular que se empenhou. Ajudei com algumas dicas, a Rose também. Assim, poderíamos ter mais, né? Mas assim, o que precisou, a gente esteve aí, acho que conseguiu. E dizer que estamos bem felizes mesmo de vocês terem ido atrás. Tem projetos lindos, maravilhosos, já foi apresentado para a comunidade, né? E que vocês continuem. Continuem ano que vem, continuem a propagar a informação e que alguém vai querer puxar o trabalho de vocês e implantar. Como a gente já tem um dos trabalhos aí, numa leve implantação dentro do hospital. Que legal, gente. É isso mesmo. É isso que a gente precisa, é isso que nos empolga, profissionais que já têm uns anos aí de carreira, que às vezes vão cansando com o tempo, tem que vir profissionais com vontade. Vontade de aparecer mesmo, de ser o diferencial dentro da profissão, fora da profissão também, tá? Então assim, ó, dizer que eu estou muito feliz com quem veio, feliz por aquele que não veio também, que vai saber que a mostra vai ser um sucesso, né? Que os trabalhos estão aí lindos e maravilhosos e parabenizar muito vocês mesmos, tá? Que encararam essa, se dedicaram e estão apresentando aí algumas coisas que já conhecem, outras que não, umas ideias, né? Para pensar para frente. Parabéns à escola que aceitou esse desafio e conseguiu, né, nos ajudar e a direção também, aos professores, os alunos das outras turmas. Parabéns mesmo. Obrigada, o pessoal vai vir aí, acho que do estágio também, alguns, né? Então, e dizer que isso aqui é muito rico mesmo, tá? Muito obrigada e que todo mundo visite e aproveite ao máximo aí algumas informações que o pessoal tem para nos passar. Parabéns! O que trazemos na bolsa
esse tema nos inspira a olhar para a trajetória de cada um, de cada estudante. A sacola representa o que cada um traz, vivências, dificuldades, sonhos, saberes e expectativas. E você, o que trouxe? E o que você fez com o que trouxe? Simboliza a transformação, o aprendizado, a prática, o cuidado ao próximo, o compromisso com a saúde e com a profissão que escolheram seguir. Passamos então agora a palavra para a nossa convidada, a senhora Ana Paula Cardoso, enfermeira há 15 anos, pós-graduada em Oncologia, Docência, Acupuntura e Terapias Naturais, que também nos brindará com a sabedoria e o encantamento. Com você, Ana Paula. Não, acho que não precisa de microfone. Está todo mundo me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês, né? Para a gente dividir um pouquinho, né? Um pouco da minha experiência e para a gente trocar também. Obrigada pelo convite. Eu me sinto muito bem quando eu estou com alunos, porque eu lembro do meu tempo de sala de aula, quando eu dava aula também. Então, os alunos que eu trago até hoje, que eu tenho muito carinho no meu coração. Não sei, né, se todos me conhecem, mas eu sou natural de São Paulo, sou casada, então, com o professor Rodrigo, temos 2 filhos, o Antônio e a Anabela. E para eu estar aqui hoje falando para vocês, né, um pouquinho, essa troca aí tão rica, quando eu tinha 14 anos eu fiz uma escolha, e foi uma das escolhas mais importantes da minha vida. Assim como vocês, eu também escolhi o curso técnico de enfermagem. Então, eu sou enfermeira há 15 anos, mas eu sou técnica de enfermagem há 22 anos também. Então, quero trazer um pouco dessa experiência para vocês. Então, aos 14 anos, eu iniciei, né, no meu curso. Eu fiz o ensino médio junto com o técnico de enfermagem. Então, em 2003, eu me formei e com 18 anos eu fui trabalhar aí no meu primeiro hospital. Né? Então, assim como vocês também, aquele frio na barriga, também já estive em sala de aula, né? O primeiro acesso venoso, a primeira parada. Então, tudo isso que nos desafia e que também nos move. Então, eu fui trabalhar no primeiro hospital, era um hospital de cirurgia plástica, aprendi muito e fui indo atrás, então, dos meus sonhos e dos meus objetivos. Em 2010, eu iniciei a minha trajetória, então, no Hospital Albert Einstein. O Einstein hoje é considerado o melhor hospital da América Latina, o 26º melhor hospital do mundo. Então, eu sou extremamente grata, né, por ter passado por lá e por toda a experiência que eu adquiri, porque a gente aprende muito. Eu acho que em todos os lugares, né, que a gente passa, com todas as pessoas que a gente trabalha, a gente sempre troca, a gente sempre aprende. Com alunos, inclusive, né? A gente tem essa troca que é muito, muito rica. Então, no Einstein, eu fui como técnica de enfermagem quando eu comecei. Em 2010, eu me formei, então, né, na minha faculdade. E fui enfermeira júnior, enfermeira plena, enfermeira sênior. E trabalhei por 10 anos, então, no Einstein. Trabalhei também em diversos setores lá, em outros hospitais também, setores críticos. UTI neonatal, que é a minha paixão. UTI adulto, UTI pediátrico, pronto-socorro, adulto, infantil. Então, hoje, para eu estar aqui, né, trazendo um pouquinho dessa minha experiência, eu trouxe muita coisa dentro da minha bolsa, né? E é isso que reflete a profissional que eu sou hoje, né, e a enfermeira que eu sou. Hoje eu não estou inserida no ambiente hospitalar, mas continuo enfermeira, né, atuo como enfermeira no meu consultório. Nós temos um consultório de acupuntura, né, e terapias naturais, também sou professora de yoga. Mas, às vezes as pessoas me perguntam, Ana, você não é mais enfermeira? Eu falo, não, eu sou. E isso ninguém vai tirar de mim, né? A gente é para sempre. E hoje, o olhar que eu tenho para o meu paciente, eu digo que eu trago tudo que eu aprendi. Então, eu trago a enfermagem comigo até hoje, há 22 anos. Então, eu também sou técnica de enfermagem, porque isso também ninguém vai me tirar, né?
E eu achei muito bacana o tema que vocês começaram o semestre, né? Aquilo que vocês vão trazer na bolsa de vocês. E aí eu queria ler algumas coisas que vocês escreveram, né? Naqueles bilhetinhos que vocês colocaram. Então vocês colocaram amor, cuidado, paciência, acolhimento, ética, comprometimento, paz, empatia, fé, solidariedade. Eu acho que vocês vão se familiarizando, né? Vão lembrando do que vocês escreveram. Persistência, respeito, humildade, gratidão. Teve um bilhetinho que estava assim: o barco muitas vezes pode balançar, mas é nesse balanço que a gente também aprende. Traduzindo, né, é aquele velho ditado que mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então vocês colocaram também aprendizado, ser um excelente profissional, cuidar com amor, do amor de alguém, honestidade, educação, caráter, carinho, conhecimento, porque o conhecimento ele liberta, né? Quando a gente tem o conhecimento, nós somos livres daquilo que nós sabemos. Alegria, motivação, bondade, coragem, esperança, sonho, compreensão, foco e profissionalismo. Algumas palavras se repetiram, claro, né? Mas essas foram aí as palavras principais. E eu quero dizer para vocês que esses são valores que, agregado ao conhecimento de vocês, é o que vai formar os profissionais que vocês querem ser. Porque nós carregamos todos esses valores para nós sermos bons profissionais. E que vocês aprendam, né? Primeiro, antes de cuidar do outro, porque a enfermagem é a arte de cuidar, né? Mas que vocês possam aprender a cuidar também de vocês. Porque muitas vezes a gente cuida do outro, olha para o outro, mas a gente também esquece, né, de cuidar da gente. Então, que acima de tudo a gente possa cuidar das nossas emoções, né, acolher, entender, nos aceitar com carinho, com respeito, cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual, para então a gente se doar e cuidar do outro. Porque só assim, né, a gente vai conseguir cuidar do outro. E hoje, vocês estão encerrando, né, mais um semestre, mais uma trajetória. Eu acho que tudo que vocês escreveram e trouxeram na bolsa, eu acho que vocês agregaram também muito mais, além, né, dos conhecimentos e de todos esses valores. Então esse é o momento de abrir a bolsa e olhar para ela, né? Tudo aquilo que vocês escreveram e aquilo que vocês também querem colocar a mais, ou algo que vocês querem tirar também dessa bolsa. Então esse é o momento, porque eu acho que no começo talvez essa bolsa poderia parecer um pouco vazia, ou apenas com expectativas, sonhos, mas hoje eu acredito que essa bolsa está muito mais recheada, né? Muito mais recheada. Claro, a gente sabe que são muitos desafios, muitas dificuldades, né, para a gente conseguir atingir o objetivo que a gente quer. Mas a gente alcança, a gente consegue chegar aonde a gente quiser. E nós carregamos a nossa bolsa diariamente, né? E nós escolhemos aquilo que a gente quer colocar dentro da nossa bolsa, o que a gente quer tirar e o que a gente quer que entre também. Então, a mensagem que eu queria deixar é que a partir de hoje, que vocês possam olhar para essa bolsa e tornar essa bolsa um pouco mais leve, né? E que vocês tragam de fato nela aquilo que faz bem para vocês, aquilo que te fortalece, aquilo que te enriquece e aquilo que te move.
porque é esse conjunto, né? Tudo isso que vocês trazem, que vocês aprendem, que vocês vão aprender daqui para frente, que vai determinar os profissionais que vocês serão, né? Juntamente ali com o paciente, ainda tem muitos desafios, vocês ainda vão enfrentar estágios, né? Eu acho que é aí onde dá mais o frio na barriga, né? Mas vocês vão superar esse desafio e quem sabe também fazer uma faculdade, né? Abrir esse olhar, perceber que muitas vezes a gente acha que o único lugar onde o enfermeiro ou o técnico pode trabalhar é no ambiente hospitalar, mas não, hoje a gente já tem um leque aí muito grande, né, de possibilidades, e eu acho que é isso que vocês devem buscar. E eu espero de coração que eu possa estar na formatura de vocês, aplaudindo, abraçando e parabenizando vocês e poder chamar vocês de colegas, né? Então essa é a mensagem, uma mensagem bem simples, mas trazendo um pouquinho aí da minha experiência, tanto como enfermeira, mas também eu queria dizer para vocês da minha experiência como técnica de enfermagem, porque eu sou extremamente grata, porque se hoje eu estou aqui foi porque eu escolhi o meu curso técnico de enfermagem. Então eu espero de coração que vocês tenham muito sucesso na trajetória de vocês. Parabéns pela iniciativa, parabéns por estarem aqui hoje, né, participando da feira, trazendo aí, né, os trabalhos, trazendo informações, porque eu acho que é essa troca que a gente aprende e que a gente cresce. Muito obrigada pelo convite, gratidão e parabéns para vocês. Muito obrigada, Ana, pelas suas palavras e pela disponibilidade de se fazer presente. É uma honra para nós aqui da escola poder contar com as palavras que você proferiu. Hoje nós estamos aqui com 4 trabalhos expostos que concorrerão ao título de melhor trabalho, o qual irá representar a nossa escola na MEC, que é a Mostra Técnica das Escolas Estaduais de Educação Profissional no ano de 2026. Então nós temos a automedicação com os alunos Agdiele, Adélia, Lenice e César. Temos também o Cantinho do Acolhimento com as alunas Ana Cláudia, Joyce e Mônica. O projeto Humanização com os alunos Guilherme, Estela, Painara e Bárbara. E o último trabalho, Urgência e Emergência, com os alunos Pamela, Patrícia, Vanessa e Marta. Então agora, nesse momento, a gente convida a todos, porque vamos começar as apresentações dos trabalhos e vamos seguir na sequência, onde a equipe avaliadora fará presente e vai estar avaliando e os demais podem ir acompanhando as explicações para ter esse trabalho de exposição. Então, vamos começar com o trabalho de automedicação. Convido o professor Lourenço, a professora Janiele, e eu estarei então também participando dessa avaliação. Os demais são convidados a assistir, né, e ficar à vontade. Boa noite, então, a todo mundo. O nosso trabalho é sobre a automedicação, então. Meu nome é Lenice. Meu nome é Magdalene. Adélia. César. Nós vamos começar dando um pouquinho de informação sobre a automedicação. Assim, que a automedicação não é só aquele comprimido que fez bem para o vizinho, que vai fazer bem para mim, que eu também vou tomar. Não é só aquilo que a gente busca na farmácia, os pirônios para paracetamol que a gente toma quando tem, quando não tem, quando acha que pode. A automedicação também é aquele tratamento que o médico prescreveu e eu tomei só a metade porque eu já fiquei bem. Ou eu guardei lá em casa o restante daquele tratamento e daqui 2 semanas eu tive de novo aquele sintoma e eu achei que era a mesma coisa e eu continuei tomando aquilo que sobrou. Também é uma automedicação. E o quanto a automedicação traz riscos para a nossa saúde. Por exemplo,
da gente ficar resistente às bactérias, né, por muita medicação sem essa prescrição, sem esse acompanhamento, as intoxicações hepáticas e também mais uma coisa que geralmente as pessoas da terceira idade elas já tomam outras medicações, tomam 5, 6, 8 tipos de remédio. Aí eu vou tomar mais aquela dipirona, mais aquele paracetamol, mais aquele estofeno, mais aquele anti-inflamatório. E a gente não sabe se esse medicamento que eu vou tomar mais vai fazer alguma reação ou vai tirar o efeito do remédio para pressão arterial que aquela pessoa já usa. Isso se chama de interação medicamentosa. Então, por exemplo, eu vou tomar uma coisa para o fígado, eu corto o efeito de outro medicamento essencial para mim. O que acontece com os idosos? Até a questão, a gente fez ali uma ação no CRAS, que eu dentes, e a gente estava conversando com eles quantos remédios eles tomavam por dia. Teve uma senhora que falou que tomava 7 remédios, que era o tratamento dela. A gente perguntou se ela tinha o controle disso, ela falou que às vezes ela se perdia, às vezes remédio. Aí a gente indicou até essa caixinha, que é semanal, da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, bota aqui os 7 remédios que ela toma, ela vê, hoje é a segunda, eu tomei, né, tá feito já o substituto. Então essa é a questão que a gente enfatizou também na parte de cortar, tomar vários remédios e cortar um do outro. Ficou pedindo também, distribuiu uma para eles. E tem uma coisinha que a gente ouviu já várias vezes, porque o óbvio tem que ser dito, e a gente viu isso na população idosa, assim, tu disse, não toma isso. Mas é que se eu tiver uma dor amanhã, eu já vou tomar hoje. É que muitos deles ali, foi muito enriquecedor a gente ter ido no CRAS. Foi assim, maravilhoso, a gente quer agradecer já aos professores por essa iniciativa. Assim, acho que acrescentou muito a gente botar aquele jaleco e entrar em ação ali e falar com o pessoal. E o que acontece? Ali a população, eles são muito idosos e eles têm ordem. O que acontece? Eles acabam tomando, às vezes, a medicação, eles não estão com dor. Mas para prevenir a dor, eles acabam tomando. Só que, como a gente falou, ali tem pessoas que tomam 7 medicações. E isso acaba, às vezes, cortando o efeito da outra medicação. Né? Mas o que acontece? A gente tem que pensar, hoje em dia, acho que acontece com todo mundo. A gente acaba... hoje vai me dar uma enxaqueca, eu já vou tomar, mas a gente está botando na cabeça, eu acho o que vai dar. Aquilo a gente se automedica antes. Eu acho que acontece isso, né, com todo mundo. Né? E isso, a gente não sabe o risco que ataca. Eu tenho, a minha mãe é idosa e ela toma muita medicação. E ela tem um problema muito sério do fígado, por excesso de medicação. Porque ela queria fazer várias coisas, eu não julgo ela, e ela tomava muita medicação para ela aguentar o trânsito. Pensando já na dor, que ela ia sentir depois, mas ela nem se E ali, como nós conversando nessa roda de conversa com aqueles idosos, a gente viu que eles também passam por isso. Né? E olhando para a prof, ela também ali já, se medicando antes. A gente não tem que sofrer por antecedência, se medicar por antecedência. E o que a gente também observou assim, que como a gente também esquece de tomar água nos idosos mais ainda. E isso, eles tomam muito pouca água, né? Às vezes a gente... Muito diurético. E muito diurético. E assim, uma coisa que vocês colocaram é muito importante. E assim, essa é a medicina, eu conheço a outra. Ela é comprida assim, ela tem segunda, terceira, ela tem manhã, meio-dia, noite. E assim, chegar até as pessoas, porque hoje vocês são novos ainda, né? Mas, por exemplo, eu estou passando por um problema, porque hoje o envelhecimento ele está aí, né? Ele é uma coisa que está aí. E nós tínhamos um problema muito sério com isso, porque a minha mãe tinha que tomar, ela toma mais, ela toma uns 12 remédios por dia. E tudo em seu horário. E o meu pai, ele é idoso, então assim, eu sei que quando eu estava, daí primeiro eu tinha todo dia, mas ninguém hoje, no mundo que a gente vive, a gente não tem tempo, sabe? Então assim, a gente combinou, a gente comprou, daí uma cuida dos remédios. A Marlice chegou lá de manhã, ela não tomou, não pergunta nada, só pega e dá. Porque senão não adianta, tu vai falar pro pai, meu pai já fica estressado porque o pai esqueceu. Então assim, foi a forma de se organizar. E às vezes as pessoas nem sabem o que tem. Então assim, a importância de vocês que fazem o curso técnico, quando vocês estão lá no postinho fazendo o estágio, quando vocês estão lá no hospital, vocês vão assim, até dar essas informações. Porque tem gente, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler, eu sou muito assim, né? E assim,
A gente ler e saber que a pessoa tem tal doença, tu tem que entender aquilo. E vocês, enquanto técnicos, eu vejo assim, ó, vocês têm um campo assim, riquíssimo de trabalho. Porque como ela falou, tem hospital, tem, mas tem outros campos e tem muitas pessoas aí que não têm tempo, né? Então Eu acho que também uma questão bem importante é que hoje nós estamos muito imediatistas, né? Ninguém quer sentir dor, a gente tudo é o remédio e a gente esqueceu do chazinho da avó, da massagem, né? Daquele outro remedinho mais natural, porque a gente não tem tempo, né? Então a gente só quer que o corpo fique quieto para a gente poder tocar a vida. Então é importante a gente fazer essa reflexão também. Que às vezes não é um remédio, né? Não é isso que a gente precisa às vezes de uma pausa, às vezes tomar uma água, né? Tem muitas outras coisas que também ajudam a adoecer aí o nosso corpo, mas a gente é imediatista, a gente quer resolver logo, a gente quer o remédio, então só para a gente pensar que também existem outras formas, né, de se tratar. Nós enfatizamos até essa parte, né? A gente falou, senti uma dor de cabeça que eu vou tomar um paracetamol, um antibiótico. Não, toma uma água, descansa, vai no quarto, desliga, fica deitadinho um pouco. Talvez vai passar aquela dor, não só com aquele remédio, senão depois que você tem uma dor aguda, não vai adiantar aquela dose pequena, vai ter que tomar uma maior ainda, né? E o nosso corpo, ele fala com a gente a todo momento. Muitas vezes a gente não quer ouvir. Então, às vezes a gente precisa também, né, entender a dor, saber de onde vem, tentar interpretar isso. É uma ansiedade. Você sabe da dor, né? Se é dor mesmo, Exatamente. Até porque essa automedicação, ela mascara as doenças, né? Às vezes a dor de cabeça vem de outra doença e eu tô mascarando ela. Aí quando eu descubro, é tarde demais. Além de reações alérgicas, às vezes que as pessoas nem sabem que o medicamento pode dar, né? Hepatite fulminante, né? Às vezes eu já trabalhei em transplante, já cuidei de pacientes que tomou Tilenol, fez uma hepatite medicamentosa fulminante e teve que fazer um transplante de fígado, por exemplo. E tem muito aquela, né? Meu vizinho foi bem bom aquilo, então eu vou tomar também. eles relatavam lá, que eles fazem, que eles se reúnem assim para tomar chimarrão, aquele grupo ali, eles têm um contato muito grande, assim, e daí elas falavam. Trocam receita. Isso, trocam receita. Ali na hora do chimarrão eles trocam receitas da medicação. Mas nem tudo que é bom para ela é bom para mim, né? Isso a gente tem que Eu vi aqui no folderzinho de vocês sobre o uso indiscriminado também de antibióticos, né? Na UTI, a gente se depara às vezes com casos em que o paciente chega na UTI com uma bactéria já multiresistente, porque ele veio tomando antibióticos de forma inadequada quase a vida toda. A última bactéria multiresistente que a gente pegou na UTI só tinha um antibiótico no universo que matava aquela bactéria. Todos os outros antibióticos, aquela bactéria já era resistente. E às vezes a gente encontra pacientes que têm bactérias multiresistentes e não tem mais antibiótico. Tá? E a pessoa evolui a óbito porque ela não tem mais recurso para ser tratada. Porque o corpo dela, o organismo dela já foi exposto várias vezes àquele tratamento, já criou resistência àquele bicho dentro dela. E depois, quando chega lá numa parte que ela já está debilitada e tudo, é a hora que isso aparece e a gente não tem mais o que fazer com esse paciente. A questão dos antibióticos também é muito séria, né? Porque o antibiótico, tanto que o antibiótico hoje só pode ser prescrito pelo médico, o farmacêutico só pode vender com receita, né? Justamente para tentar fazer esse controle para não chegar num caso como esse que eu estou. Só que a população não tem essa consciência. Ainda acontece que, tipo, tô passando sumiu os sintomas, né? Parei o tratamento. Aí volta, eu pego aquele mesmo remédio que eu tinha parado o tratamento e continuo, só que não vai resolver, né? Mas tem também, não cortando o assunto, tem mães que pegam imposto de saúde e fazem um pouco de tratamento. E elas guardam para criança, né? Eu acho que é pior ainda, né? Porque eu participo, encontro várias mães, eu fico trocando uma ideia, às vezes elas ficam, mas você não tem esse remédio, você não guarda para Yasmin? Eu disse, não guardo nada. Exatamente, o tratamento vai fora. Eu ia falar um pouco entrar da minha cultura, né? Porque é coisa comum, né? Que acontece com os idosos, né?
Então é muita coisa que acontece que as meninas estão falando, as colegas estão falando, né? Só que nem elas estão falando antibiótico, né? Como a doutora prescrita aqui é para 7 dias para terminar a alimentação, né? Dessas coisas, né? Só que o idoso não siga esse regra, né? Quando ele fica, a sintoma passou, ele chega, quando ele sentiu dor, ele chega de volta para pegar mais um antibiótico, para se consultar de novo, né? Então, a gente tenta explicar, só que falta de ação disso que está acontecendo dentro da área, sabe? Para tomar ação dentro da comunidade, porque é muito difícil de conhecimento dos idosos sobre os medicamentos. Tem uns que tomam chá. Esse é muito difícil que eles cheguem no posto de saúde. Aí tu vai perceber, né? Só que quando um homem idoso, que nem uma doença crônica já, né? É difícil de controlar, né? Sempre tem um dor, né? Então, esse que incomoda as enfermeiras lá, né? Cada dorzinho ele chega, doutor, essas coisas, né? Tu sabe, nem terminou o tratamento, mas mesmo assim fica reclamando, né? Então, é fácil, a falta de aviso nessas coisas para orientação. Então, eu gostei muito do trabalho disso, porque é levar desse adiante para comunidade, né? Eu fico imaginando, né? Será que se a gente começar antes, será que a comunidade seria tanto assim, tantos, né? Doença crônica, já que não é por acaso, né? É uma má alimentação que está dando efeito nessas doenças, né? Todo mundo sabe, só que às vezes falta de ação, a comunidade não conhece, então é muita coisa não está funcionando lá, mas só que sem ação a comunidade não vai ficar sabendo dessa orientação. Então, César, e o pessoal lá da área lá, eles ainda têm o costume de usar remédios naturais? Sim. Essa geração eles usam ainda? Os que usam é difícil de eles chegar no posto de saúde, porque eles fazem um chá mesmo aí. Vamos dizer que sexta-feira santa, né? Eles catam esses ervas, eles fazem chá e dura até o ano inteiro para chegar no outro já, né? Então, eles botam no litrão, eles tomam aí, né? Mas só que hoje em dia, os idosos, quando ficam doentes, eles não estão mais acreditando na cultura da nossa, né? Sabe, né? Aos poucos a gente está perdendo a cultura da gente também. Tem cunhã lá também, só que tem muita gente que prefere o cunhã do que os remédios desses químicos, né? Então, é complicado, né? Só que depois que dá um efeito colaterais com a pessoa não sabe se tem alérgico, mas pega, né? Aí depois que reclama, a reação desse remédio está fazendo essas coisas aí, então é complicado lá também. Então as meninas às vezes não dão conta lá também, né? Então, mas tem chá, eles têm chá também. E na verdade a gente vem de uma cultura que se a gente passa no médico e o médico não prescreve um remédio, a gente não sai com uma receita, a gente fala mal do médico. Não é verdade? Você fala, como assim? Eu vim aqui, eu não vou levar nenhum remédio da casa. E o médico bom é aquele que prescreve frente e verso da receita. Esse você vai saber, senão eu acho que está muito fácil de conseguir a receita. Vai com o postinho, fica uma hora e pouco lá e tem uns 5 remédios para cá. Aí às vezes fica conversando entre nossos colegas lá da posto de saúde, né? Será que eles entendem essas que a gente está prescrito no dia, hora e tal hora para tomar, né? Direitinho, né? Porque é complicado, imagina se uma criança, a avó dá, né? Vai dar, quantos pontos ela vai dar se eu? Se ela vai fazer certo, se ela vai fazer errado, né? A gente fica conversando isso, mas esse trabalho é muito bom. Eu estava pensando de dar essa ação, né? Vale a pena isso aí. Na verdade, a gente convidou a comunidade para se fazer presente hoje, para assistir os trabalhos deles, né? E também se orientar partindo do trabalho.
mas eles estavam de uma viagem a Porto Alegre e chegaram, acho que hoje à tardinha, não puderam se fazer presente. Então, a gente quer continuar, né, levando esse trabalho. Como o César mesmo falou, que ele achava tão importante nós chamar os indígenas para estar hoje aqui escutando essa fala, porque realmente a gente sabe que a gente vai acostumando com o que é prático, e daí o prático às vezes se torna um perigo. Mas eles têm, eu tive o prazer de trabalhar lá na área, e trabalhando no escritório e é muito na área, eles são ricos de ervas lá. Tem muito chá lá. Só que o pessoal, ele é como ele falou, eles acreditam mais nisso aqui hoje. Só que o cuiã lá, ele sabe muito. E às vezes, até para aquelas alergias que eles têm de pele, os chás, os banhos de ervas, é muito bom. É melhor do que dar medicação, às vezes, para a criança que a avó não vai saber dar, nem a mãe. Né? Por isso que eu estou falando, os idosos sempre que estão usando. E hoje os adolescentes, né, que nem eu, não comem. Às vezes eu esqueço da minha cultura e eles tomam Temos sido mais Estou sem tempo de fazer um chá. Eu acho que também, pessoal, também não é só a questão eu acho que o principal de tudo dessa questão do chá, que antigamente os nossos avós também, não só a cultura deles, mas de todos nós, antigamente se tinha isso, né? De fazer o chá e tudo mais, mas hoje o que acontece? Nós seres humanos, nós temos a questão do comodismo, né? Então não é. A questão do comodismo, né? E a praticidade aonde? Então, o que acontece? O chá, eu tenho que plantar ou eu tenho que ir lá colher? Eu tenho que preparar, eu tenho que fazer tudo mais. Aí eu vou na farmácia e pego o papel e terminou. Eu acho que é mais por aí também. Para fechar agora o nosso assunto, eu vou só falar uma coisa rapidinho que está bem alta também, que é os medicamentos para emagrecimento. Que está em alta assim, desde a adolescência até a parte idosa. Porque tomam injetável, agora eu fui ver, até no Paraguai, sabe? Então, assim, tu vai, vou emagrecer, mas não sabe nem as consequências que vai ter depois, né? Às vezes emagrece rápido e depois para, engorda tudo de novo. E também é muito necessário, assim, essa parte do emagrecimento, procurar uma nutricionista que vai fazer o acompanhamento até psicológico, né? Porque às vezes você trabalha com o teu corpo, mas a tua mente está mais ansiosa, tu está preocupado, tu desconta na comida. Então, o essencial é tu trabalhar a mente e o corpo junto fazer também. Exatamente. Então, essa parte dos medicamentos para emagrecimento também está bem alta, a gente tem que falar mais sobre o quão é perigoso esse tratamento fora a si próprio, assim, sem ter um profissional junto. Falando dos medicamentos para emagrecer, ontem eu li uma matéria sobre a Miri, que foi a criadora do Monjaro, que é uma das trilionárias hoje, né? A empresa criou o Monjaro, ela assim atingiu um nível muito alto, então hoje a empresa, o valor da empresa já é em trilhões, né? E foi muito rápido, né, que ela atingiu isso. E eu acho que isso é um reflexo, né? Um reflexo do mundo, né? Que é justamente isso, imediatismo. Eu não tenho tempo, eu não faço dieta, eu não preciso cuidar da minha alimentação. E eu acho que nós estamos terceirizando tudo, né? Nós somos, acho que, a geração da terceirização. Nós estamos terceirizando a educação, a nossa saúde. Então, eu vou na academia, eu vou no médico, o médico que cuide da minha saúde, o nutricionista, e eu não preciso fazer mais nada com isso. Então, eu acho que esse boom, esse crescimento aí, né, principalmente do Monjaro, enfim, que é um reflexo da nossa sociedade, né. Para finalizar, então, agora a apresentação, nós temos um limite, né, de tempo. A minha pergunta é, qual é a intenção do projeto para frente? Olha, a gente quer continuar, talvez fazer mais visitas, né, eu adorei fazer as visitas. Olha, RT foi, não sei, mas a melhor oportunidade que a gente teve, talvez nos outros semestres, né, tentem fazer, o projeto é muito legal e acho que a gente vai continuar, né? Eu convidei também a conscientização
os idosos têm menos acesso na internet, então eles não sabem muita coisa, que a gente foi lá. Mas a ideia é focar o trabalho de vocês. É focar na saúde pública, grupos específicos. Qual é a ideia? Terceira idade. Terceira idade. Vocês visitaram o centro de idosos? No CRAS, É um grupo idoso. Eles reúnem. Que nosso projeto não fica também aqui, tem outra turma que leva esse mensagem para a comunidade também. Né? Então, seria muito legal. Então, boa noite a todos. Meu nome é Ana Cláudia Cristina Almeida. Nosso projeto é um cantinho do acolhimento do autista. Então, o que é autista? É um transtorno do aspecto autista, é uma condição neurológica que afeta a comunicação, o comportamento e a interação social. Cada pessoa autista, eles têm uma forma de sentir, de perceber, de acolher as pessoas, né? E é essencial a gente da área, o técnico, enfermeiros, médico, oferecer respeito e acolhimento a eles. Nosso projeto, então, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Foi dado o nome Cantinho do Acolhimento, que será uma cadeira sensorial para crianças autistas no hospital, mas que também pode ser no SUS, no laboratórios. Nosso projeto tem como objetivo levar uma cadeira, né, como eu já falei. A ideia é criar um espaço confortável e seguro onde a criança autista se sinta tranquila e acolhida. Que a cadeira permite que a gente, técnicos, enfermeiros, médicos, né, quem for usar a cadeira, ter um atendimento mais humanizado e também realizar procedimentos como verificar sinais, coleta de sangue, e seja uma forma mais calma para eles, né? Porque, tipo, depende do autista, eles têm como o hospital já um lugar com barulho, que não é acolhedor. Então, eles têm esse medo já, eles já vão agitados, né? Então, esse cantinho para eles seria para eles se sentir mais à vontade, mais em casa, que as paredes estejam, tipo, coisas sensoriais, assim, que a cadeira também eles possam sentar, mexer nos brinquedos que eles gostam, que tenha texturas, formatos diferentes, né? Que daí ali eles vão ficar mais calmos, tanto para enfermeiros aferir a pressão e coletar o sangue, né? Vou passar a fala para a Mônica. Então, boa noite, eu sou Mônica, estudante técnico de enfermagem. Esse é o nosso projeto, então, a gente pensou nessa cadeira a partir do momento que vivemos um episódio de ver uma criança muito agitada dentro do hospital. Então, a gente começou a elaborar um projeto em cima disso, aonde chamasse a atenção da criança para uma cadeira assim, que ela conseguisse ficar mais tempo parada, quietinha. A gente sabe que a criança que tem o transtorno de espectro autista, ela é um pouco agitada, então lugares onde tem bastante bips, barulho, abre porta, luzes fortes, isso quem sabe possa incomodar a criança. Então a cadeira chamaria a atenção da criança, ela é confortável, ela é para ter os descansa-braços ali, para aferir os sinais da criança.
E foi aí que a gente pensou neles para cuidar com mais humanização das crianças, que hoje em dia está sendo bastante comum esses transtornos, as crianças fazerem com esses transtornos. Então, para nós que estamos começando, né, é um desafio falar sobre isso, porque tem bastante pessoas que sabem, que carregam uma bagagem, mas um pouco que a gente estudou, quando a gente vai abordar uma criança com autismo, a gente tem que manter a calma, tem que evitar barulhos, tem que perguntar, dizer que está tudo bem, dar espaço para a criança falar, não pegar, não agarrar, não gritar, deixar ela confortável. E é isso, a gente estudou, a nossa fala é simples, mas a gente estudou sobre isso e a cadeira seria essa, então, temos que inovando. Seria essa, e o nosso plano para o futuro, ou planos para mais adiante, é a gente tentar mesmo implantar essa cadeira em ambulatórios e onde coleta sangue, desculpa a palavra, ambulatórios, pediatrias, que possa acolher essa criança com autismo, com aspecto autista. Meu nome é Joyce, sou estudante técnica em enfermagem, e a inclusão do autista na sociedade. As crianças autistas precisam de compreensão, atenção, inclusão e empatia. Devemos respeitar seus limites e celebrar suas conquistas, mesmo que sejam pequenas, mas toda conquista precisa ser celebrada. As crianças autistas têm que celebrar cada conquista com amor e carinho. O convívio social deve ser adaptado e não forçado. Quando a sociedade acolhe a criança autista, ele se sente mais pertencente da sociedade e de todo mundo. Então, essa é a finalidade do nosso projeto: promover a humanização no atendimento hospitalar, garantir conforto e segurança às crianças autistas, facilitar o trabalho nos profissionais da saúde e incentivar a inclusão e o respeito dentro e fora do hospital. Nós demos uma pesquisada, a gente sabe que talvez tenha um cantinho do acolhimento, mas em questão de escolas, da Emerging Minds, né, também. Aeroportos, a gente já viu também assim, um cantinho de acolhimento, mas assim, mais voltado para hospitais, assim, para ambulatórios, coisas, não tem nada mais acolhedor para a criança. Que até o ideal seria uma salinha restrita, que ali ela ia ficar bem à vontade, né? Com a luz mais baixa, sem maca, sem barulho de bip, e ela ia ficar mais à vontade. Daí com a cadeira sensorial, que esse é o nosso principal objetivo, é a gente conseguir criar uma cadeira e implantar, para a gente ver como que a criança com o aspecto do autismo ia se sentir. Só como uma dica, meninas, a cadeira, achei incrível a ideia, vocês podem implementar um fone de ouvido, porque tem muita criança autista que não tem contato, que é extremamente agitada, mas que quando você coloca o fone, né, que corta esses ruídos, ela consegue contactar. Então, só uma dica. Obrigada pela dica, vamos colocar assim. Daí a gente conseguiu uma professora, ela é uma mãe atípica, e daí a gente conseguiu a entrevista dela sobre, a gente perguntou para ela poderia ser bem sincera no falar com o que ela acharia da cadeira, né? Se o filho dela acolheria, o filho dela é altamente, ela tem um nível bem alto de autismo, e daí a gente quis saber dela, e a gente pediu para ela ser verdadeira no que ela achava sobre a cadeira, sobre um cantinho mais reservado, e daí a gente tem uma entrevista dela, daí a gente gostaria que todos escutassem. Depois eu vou passar e mostrar bem a cadeira, quem quiser vir mais perto para olhar, ela se mexe, tudo que é. E a gente está procurando quem faça e estamos procurando quem ajude nós a fazer a cadeira. Olá, eu me chamo Veridiana Rosa e eu sou mãe da Maria Valéria. Maria Valéria foi diagnosticada no transtorno do espectro autista e ela precisa fazer exames periódicos, exames com frequência até para cuidar da saúde geral dela, né? E a reação das crianças
aos procedimentos médicos, ela é bastante difícil em função de que eles ainda são pequenos, eles não compreendem. Mas na criança que é diagnosticada com transtorno do espectro autista, esses procedimentos... E repassou para vocês, então seria esse o nosso trabalho. Coisinha para botar os pés, para elas ficarem mais à vontade, o braço, onde a gente conseguiria fazer uma coleta mais humanizada e deixando mais tranquilo, né? Ela tem o cintinho onde vai permitir a criança, se precisar, a gente sabe que às vezes é necessário conter, então ali vai ser sem machucar, sem nada. E é isso aí, tem o descansa-pé. Nós temos um modelo dessa mesma cadeira com rodinhas, que ela tem como implantar as rodinhas nela, caso a gente precisar carregar a criança. Então, seria isso. E no caso, vocês vão adaptar essa cadeira, vocês vão criar ela. Na verdade, a gente está à procura de alguém que faça ela para nós. A ideia vai mudar no estofado, a gente quer construir ela do zero, porque como ela não tem, a gente criou ela. Aí a gente teria que ir também no hospital, na saúde pública, né? Eu falei com a dona Marilei, mostrei o projeto para ela lá, ela gostou, ela falou que ia ser essencial no hospital, só que para tudo tem que ter verba, né? E também a gente usa material que é preciso fazer a cadeira, tem que estar dentro das normas do hospital. Então também isso complicou um pouco para nós, né? Sim, a gente foi procurar. E a gente foi atrás para comprar os material. Realmente a gente tentou fazer a cadeira, mas pouco tempo. Também eu e a Mônica e a Joyce não conseguimos sair muito, né, para ir atrás desses material. Mas o contato que a gente tentou, não conseguimos. Mas a gente pretende levar à frente esse projeto. O tecido tem que ser para higienizar. Ele não pode ser de pano, então não pode ter pontas expostas para não machucar a criança. A gente tem que passar por um avaliador da cadeira, né, para ver se dá certo, mas a gente não vai parar, a gente vai continuar. Tudo bem. Lembrancinha que a Joyce fez e os pirulitos com uma frase também. As lembrancinhas bem coloridas para remeter às cores, né, que o autista se sente mais acolhido. Então, tem alguma pergunta? Eu vou para responder. Pessoal, a Bárbara, Estela, Guilherme e Fainara, que nesse exato momento não está presente por uma doença de saúde. Então, o nosso projeto foi pensado seguindo experiências e relatos das pessoas que nós vemos no nosso redor, especialmente das gestantes. Pensando nas experiências que a maioria teve a gente pensou muito mais em Santo Augusto, na verdade. Das experiências que foram contadas da cidade daqui de Santo Augusto dos partos. Principalmente na parte do parto normal. E muitas mãezinhas relatavam, como eu posso dizer? Relatavam que não conseguiam ter o parto normal, porque aqui na nossa região é mais focado na cesárea. A porcentagem de cesárea é muito maior que do parto normal. Nós pensamos no nosso aplicativo, que é um aplicativo que saneia as dúvidas das gestantes. A gente vai mostrar depois, bonitinho, se vocês quiserem depois se aproximar para passar também. Que o nosso aplicativo ele saneia as dúvidas, tanto das gestantes quanto dos acompanhantes. Depois a gente vai deixar para abrir para vocês poderem ver, a gente vai ensinar como acessa ele. Esse projeto, na verdade, a gente quer jogar mais para frente, porque a ideia não é a gente conseguir um site desse momento, mas a nossa ideia é um aplicativo com a ideia de um chat. De, por exemplo, a gestante, tô com dor em tal local, isso e aquilo, joga lá no chat e consegue sanear essa dúvida. E com essa dúvida ela sabe se ela está no estado de ir para o hospital ou não para o hospital. E também deixa de sobrecarregar a nossa rede. A nossa ideia é muito grande, né? Aí ir para o SUS, uma colaboração com o SUS para não sobrecarregar tanto nossos hospitais, nosso SUS, porque poderia ser feito ali mesmo um cadastro com as mãezinhas que
tem vergonha, às vezes é muito nova, é muito velha, com medo do julgamento. A nossa ideia era essa, mas a gente conseguiu fazer um site com um cadastro para sanear as principais dúvidas que tem alguns cartões que a gente vai falar. Meus colegas vão falar um pouquinho sobre os conteúdos que tem dentro do nosso site. Bom, na assistência da mulher em todas as etapas. É um conjunto de procedimentos que vão desde as situações de abordamento ao puerpério, compartilhando, ouvindo e respeitando a mãe. Tudo isso tem um objetivo, a proporcionar uma experiência mais segura e acolhedora. Por meio de parto tradicional, o termo humanizado refere-se à forma como o procedimento é feito. Em vez de tratar o parto como uma metodologia fechada, as vontades e características das gestantes são consideradas, o que faz com que o processo seja personalizado. No parto humanizado, a mulher é protagonista. Ela tem a chance de acolher e guiar no momento, cabendo à equipe médica atuar somente quando se ocorre a confusão. Então, eu vou falar sobre os direitos da gestante. Toda gestante tem direito ao acompanhamento pré-natal gratuito pelo SUS, direito a um acompanhante durante o trabalho de parto e pós-parto imediato, direito de conhecer e visitar previamente a maternidade onde será atendida, direito a informações claras sobre todos os procedimentos que serão realizados, direito ao parto humanizado respeitando suas escolhas e vontades, proibição de violência obstétricas em qualquer forma, direito à presença de doula para acompanhamentos. Dentro do nosso aplicativo, a gente também saneia principalmente as dúvidas dos direitos e deveres, que a gente vê principalmente na nossa região, que a gente vai nos postos de saúde e não é saneado todas as dúvidas. Que direito a gente tem o direito acompanhante, não tem o direito acompanhante. Às vezes a gente conversa com muitas mãezinhas e a gente pergunta, você fez um morfológico? Não é feito, porque a mãezinha nem sabe certas vezes o que é um exame morfológico, em qual etapa da gestação deve ser feita, para que deve ser feito. E também a violência obstétrica, que muitas vezes a gente não sabe o que é, acaba sofrendo e não sabe como reagir por vergonha. Dentro do aplicativo tem também isso. Dentro do nosso aplicativo também tem uma tabela em PDF, já para a mãezinha precisar baixar. Tirar essas dúvidas, né? Essa planilha é com o que eu quero no meu parto. Dentro dessa planilha, se ela quer acompanhante, se não quer acompanhante, se quer o uso de episiotomia, se não quer, tem várias informações que a gente deixou muito interessante de colocar ali dentro do nosso site. Eu vou disponibilizar o link. Posso botar no nosso grupo, tu consegue mandar para outros? Eu vou mostrar aqui um pouquinho, se vocês quiserem aproximar, a gente usa, para nós entrar no aplicativo, a gente vai usar o e-mail e a senha. Você bota o seu próprio e-mail, o e-mail de alguém, é uma coisa bem fácil, não precisa de um cadastro muito longo. Você entra no aplicativo e no aplicativo já vai abrir se você é um acompanhante ou se você é uma gestante. Porque tanto no da gestante quanto no acompanhante vai ter as dúvidas específicas. Vou entrar no acompanhante primeiro. Que aqui, ó, ele vai dizer o que um acompanhante deve fazer perante o acontecimento, os direitos que o acompanhante tem, os métodos de alívio de dor para ajudar a mãezinha, se ela está com dor, qual posição é melhor para ela ficar, e assim vai. As primeiras horas do bebê, porque a gente vê muitos relatos das mães falando o cordão umbilical foi acordado antes do tempo, esse tipo de relato que a mãe está desacordada, não está no momento de conseguir reagir e assim o acompanhante pode ajudar. Que não tem aquele minuto de ouro, né? Isso, o minuto de ouro. Na maternidade, que ele pode ajudar, no pós-parto, com a ajuda do apoio emocional também. Aí na parte da gestante é bem mais completa. Aí aqui na parte da gestante tem bem mais as informações. Vou mostrar aqui até o calendário de vacinações, que muitas mãezinhas não sabem. Eu vou mostrar em destaque a ficha do plano de parto, que eu falei.
que aqui você pode imprimir ela e dar na hora do... Você entra na maternidade. Vocês criaram esse material ou vocês Nós usaram? criamos. Vocês criaram todas as falas, todas Sim, todas a gente as fez uma perguntas, todas pesquisa. as dúvidas. A gente fez uma pesquisa na internet mesmo e com essa pesquisa a gente Vocês teve o foram auxílio, montando. o auxílio do menino estudante do IFE, até ele faz o estágio aqui, o Chico. Aí ele criou o site para nós. Ele não conseguiu o aplicativo por questões financeiras também, que é um pouquinho mais caro, demanda mais tempo também, mas em base a isso. Aí a gente tem outro plano também, que seria a nossa sala humanizada. Aqui em Santo Augusto a gente não tem a sala humanizada em si, para um parto normal. A gente tem todos os utensílios necessários, mas não é uma sala confortável. Por exemplo, a luz baixa, uma parede mais que acalme, a gente não tem aqui em Santo Augusto. A gente está conversando com várias pessoas que conseguiriam nos ajudar para a gente fazer esse movimento na nossa sala de parto aqui na cidade de Santo Augusto. Até desde uma doma, né? A gente Até temos, né? Mas não. Mas os dois projetos seriam o nosso aplicativo e essa sala humanizada. Porque é o que a gente conversa com várias pessoas e a gente sente que falta. Que é as dúvidas e a parte do carinho, da humanização, do acolhimento da mãezinha no hospital em si. Tiramos fotos. O que vocês têm nessa parte da infraestrutura da sala de parto? Nessa parte a gente pensou, como por exemplo a parede, a gente pensou em fazer uma pintura. Vocês não tem nada montado, nada de foto, de... Mas vocês vão ter auxílio de algum arquiteto, de alguém? O que vocês pensaram? A gente estava falando com uma Fanari, estava falando com uma menina que consegue fazer as pinturas na parede dessa coisa mais organizada. Essa parte da luz baixa, ela também tem uma amiga eletricista para a gente colocar. Isso, essa é a ideia. Essa é a nossa ideia. Pensaram em banheiro? Banheiro também a gente pensou, até eu vou abrir uns slides aqui, de uma foto que eu achei muito interessante, que eu acho, se eu não me engano, foi de um hospital em São Paulo, que a sala de parto tem não é uma banheira, banheira é caro, né? Então ali ele é aquela da água morninha, né? Aqui nessa sala eu achei muito interessante, porque tem realmente uma piscina de plástico aqui. Mais ou menos seria essa as ideias que a gente tirou de hospitais reais que já existem, como por exemplo a pintura na parede, a sala de parto, que é bem interessante, porque ela tem realmente uma piscina de plástico com uma bola para ter aquela, que normalmente a água morna ajuda na dor, né? E as luzes, assim, tipo uma luz mais baixa e esse tipo de luz assim, mais azul, essas coisas. A gente tem tipo, coisa acessível. Eu só quero perguntar. O aplicativo vai atender tanto pré-natal quanto puerpério? Isso. Vocês Desde o têm... início da gestação ao final da gestação, tanto que sanei até as dúvidas do kit de maternidade que deve levar, como limpar o rosto, que muitas mãezinhas não tem, não sabem. E diz tudo, isso, orientação sobre alimentação. Isso. As orientações. E vocês têm pessoas que vão auxiliar, profissionais, vocês já têm, vocês já tiveram contato com essas pessoas, tem uma projeção desse projeto para o ano que vem? O que vocês pensam, vocês assim, estão otimistas? Vai. Porque porque é uma coisa nova, né? Apesar de a gente vai estar ano que vem em estágio, a gente tem realmente esperança de conseguir colocar esse projeto para frente, porque é um projeto, eu como uma pessoa nova que quer ter filhos, quero ter um parto normal, quero ter na minha cidade natal, acho muito interessante ter uma sala dessas e ter muito mais, sanear muito mais as dúvidas.
Porque eu tenho uma amiga que estava gestando há pouco tempo, há 2 meses atrás, e eu conversava muito com ela sobre as consultas dela do posto de saúde. E ela me contava que não, ela pesquisava na internet, que lá falava muito pouca coisa. E eu vi já dessa dificuldade. Posso me colocar fazer uma voluntária para ajudar vocês, se vocês quiserem. Eu acho que muito legal a ideia da sala. Ai, gente, eu falo bastante. Muito legal a ideia da sala, mas eu acho que vale a pena também vocês irem fazendo esse servicinho de formiguinha mesmo, né? De divulgar isso. Por quê? Porque principalmente aqui, não só aqui, mas em muitos lugares, a cultura da cesárea hoje é muito grande. A gente conversa com mulheres que têm total condições de ter um parto normal, mas que muitas vezes não querem, e às vezes por falta de conhecimento, por medo, tudo isso, né? E a gente sabe também a questão da escassez de médicos, né? Então, eu acho que é um serviço muito legal, uma ideia muito bacana, mas que vale a pena vocês divulgarem, tanto para os médicos como para profissionais dentro do hospital, inclusive. Eu tive os meus 2 filhos de parto normal aqui no Bom Pastor, um com o Mário, o outro ele não chegou, quem fez o parto foi o Rodrigo. Mas os 2 foram de parto normal e foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. E sempre que eu posso, eu peço para as mães, leiam, pesquisem, né, sobre essa questão da cesárea, a questão do parto, porque faz muita diferença, tanto para a mãe como para o bebê também. A propósito, a gente quer fazer um evento na Sicredi para fazer essa divulgação desse nosso objetivo, dessa nossa ideia da sala humanizada, só que não vai dar tempo esse final de ano, enfim, é final de ano, tem muita coisa, tem muito evento, a gente não vai conseguir, mas pro ano que vem a gente quer colocar fé, vai dar certo, a gente tem que apresentar eu sou doida para aprender. Já tem negativo e relacionamento, né? E o que a Ana falou é bem importante. A gente que está no hospital, a cabeça da mãe, ela já vem pronta para cesárea. E quando ela chega, a gente sabe que tem um déficit de profissional, sim. Mas se a mãe viesse com 50% de mentalidade no parto, já é um meio caminho andado. Mas o problema é que ela vem 100% de mentalidade cesárea. O meu médico, ele marcou a cesárea do meu primeiro filho 3 vezes. E nós falamos, doutor, vamos esperar. E ele nasceu de 41 semanas. E a Bela também nasceu de 41. Então é o tempo deles, né? Às vezes a gente acha que tem que nascer com 37, 38, já pode tirar. Não, o bebê tem o tempo dele. Todas as mulheres, elas são capazes, né, de ter parto. O corpo é feito para isso, exatamente. Então eu acho que é uma questão realmente da gente mudar um pouco essa cultura, né, esse conceito. Esse é o plano, mudar essa cultura. Como eu falei dessa minha amiga que teve, ela já teve 2 cesáreas. Ela fala, eu não queria parto normal, porque a primeira ela tentou parto normal, ela não teve dilatação. Porque é muita dor, é muito sofrimento. Essa coisa enraizada de tipo, a cesárea não dói. Tá muito enraizada. E a cesárea não dói, dói. Provavelmente mas dói. Nunca vi isso. Se vocês quiserem chegar, olhar o aplicativo para vocês acessarem o nosso site. Mais caro, vocês conseguem olhar Pode botar até o próprio e-mail e a própria senha, só. e-mail, isso é facinho de acessar. É bem fácil acesso. A gente pensa muito na praticidade, porque vai, principalmente na parte. Todo mundo usa agora hoje em dia, mas nem todo mundo tem aquele acesso ao conhecimento. Então a gente pensou em facilitar a vida de qualquer mãe, seja adolescente, seja meia-idade, seja mais idosa, seja estudado, paizinho também. Paizinho também, acompanhante. Vocês têm ali para o acompanhante também, né? A opção da paciente ou do acompanhamento. É do paizinho também. Principalmente do paizinho, que na maioria das vezes fica perto. Mas isso é muito bom. Parabéns. Ótimo trabalho. Tudo bem, gente? Parabéns. Eu gosto do pessoal mais perto. Não sei se vocês podem levantar mais perto, bem mais perto de nós, para nós conversar. Eu gosto de calor humano.
O pessoal está muito espalhado. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Patrícia. Estou terminando o técnico de enfermagem. A gente pensou em fazer esse projeto de urgência e emergência porque a gente já viu muitas vezes e pesquisou também muitas coisas que o pessoal muitas vezes não sabe como se comportar diante de algum acontecimento, de algum fato, né? Sobre um acidente ou sobre até alguma coisa que o familiar passa em casa, um desmaio, uma convulsão ou alguma coisa, né? Então a gente trouxe esse projeto para apresentar um pouco para vocês sobre isso hoje. Eu fiz uma leve pesquisa sobre a decorrência de casos de acidentes e a questão de AVCs, parada cardiorrespiratória, alguma coisa assim, eu vou ler bem rapidinho. Pesquisamos então que no Brasil mais de 150 mil pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito. Cerca de 70% das mortes acontecem nos primeiros minutos após o acidente. Em uma parada cardiorrespiratória, a cada minuto sem atendimento, a chance de sobrevivência cai de 7 a 10%. No AVC, a cada minuto, quase 2 milhões de neurônios são perdidos. E em uma hemorragia grave, uma pessoa pode perder até 40% do volume do sangue em 5 minutos. Isso é uma coisa assim que quando eu li, eu pensei muito sobre o projeto quando eu comecei ele com as meninas e a gente apresentou ele no Teabrace também. E assim, é uma coisa que me deixou preocupada porque muitas vezes as pessoas não sabem como agir com isso, né? Então eu vou dar a palavra para minha outra colega agora explicar um pouco. Esses dados deixam uma verdade clara. Um minuto pode salvar uma vida. E é justamente por isso que a gente está aqui hoje para falar que cada segundo e minuto importa e que pode fazer toda a diferença entre salvar uma vida ou perder uma oportunidade. O nosso compromisso é aprender, treinar e estar preparados para agir rápido, com segurança e consciência, pois nunca sabemos quando pode acontecer algo ao nosso redor, familiar e amigos. Porque o primeiro minuto decide se haverá sequelas, se haverá recuperação e se haverá uma nova chance de viver. Bom, então dentro da disciplina de urgência e emergência, a gente escolheu os primeiros socorros, então para falar. E a gente foi até o Teabrace para levar um treinamento para os funcionários de lá, de como agir, né, numa situação de emergência, como os primeiros socorros exigem. E é esse o objetivo do nosso projeto. Mais para frente a gente vai levar para escolas, até mesmo para os postos de saúde, para dar um treinamento para as pessoas que não são, né, da área da saúde a como agir, né, porque muitas vezes num engasgo, uma coisa assim, a pessoa não pode ficar esperando, por exemplo, por 10 minutos, né, o socorro chegar. 10 minutos a pessoa que está engasgada, ela vai vir a óbito, né. Então é esse o objetivo. E lá eles tiveram bastante dúvidas, né, eles perguntaram bastante coisas para nós. Então é esse o objetivo do nosso projeto, né, é instruir as pessoas que não são da área da saúde a como agir numa situação assim. Porque hoje em dia o que a gente percebe sobre isso, sobre os acidentes, essas coisas, o que as pessoas fazem geralmente é chegar e tirar foto. É tirar e começar a filmar. É tirar e ver se tá vivo, tá morto, vamos tirar uma foto. Mas ajudar realmente, chegar num ambiente onde está precisando e fazer a coisa certa, que é primeiramente tu vai ver a pessoa, tu vai ligar pro socorro e tu vai pedir ajuda, dependente do que tu tiver que fazer. Mas geralmente hoje em dia as pessoas estão sendo muito... Elas não têm muita habilidade, né? Elas pensam mais em focar ali em tirar foto, vídeo, do que em ajudar realmente, né? Então é isso, esse é o nosso projeto. Alguma pergunta? Vocês têm ideia de outras escolas? Ou o que vocês Sim, pensam? a gente ia ir no CEPLAN. A gente ia no CEPLAN para a Lucélia, mas daí o conto não deu, porque ela está com muito trabalho e tal, né? Mas ainda a gente pretende. Mas o foco do trabalho é os professores. O foco do trabalho, na verdade, é a partir dos 16 anos, né? Que já pode iniciar ali uma manobra de entrada. Não, mas tem alguma instituição? A gente queria passar para a comunidade. Para a comunidade. A gente até pensou em fazer em outros lugares também, mas daí a gente não teve tempo. Nada teve tempo, na verdade, porque ficou muito apertado, né?
Mas a gente pensa muito em ir à comunidade, fazer impostos de saúde, trazer para mais áreas, como dentro da escola, dentro dos projetos assim, de Me Abrace, do outro ali, do AME, acho que tem, né? Então a gente quer levar isso para frente. Que as pessoas tenham um pouco de consciência do que fazer no momento certo. Porque lá a gente viu que as pessoas não sabiam como lidar com certas situações. Em questão até lá no Me Abrace, elas perguntaram em questão sobre o engasgo, que elas tinham muita dúvida do que fazer. Teve uma criança que acabou se afogando lá e elas não sabiam o que fazer. Elas ficaram todas desesperadas correndo. Não sabiam o que fazer. Então, tipo, eles pegaram aquela criança e levaram para o hospital no momento que eles podiam ter feito ali mesmo uma manobra. Esse trabalho de vocês pode ser feito em escolas, creches, né? Até em eventos públicos, quando se faz na praça, fazer um momento de orientação. É que a gente pensou em tudo isso, só que quando o projeto veio para nós, o tempo já tinha sido bem apertado. Até a gente ia fazer, né, na frente de uma loja, lá as crianças falar sobre o assunto. Já tinha um plano bem grande ali, mas como Eles apresentaram, né? Sim, a gente fizeram demonstrações também. A gente tem um vídeo que vai ser passado depois, tem um vídeo sobre tudo isso. A gente fez sobre engasgo, convulsão, hemorragia, fratura e a RCP também. Isso. Eu acho que assim, ó, é esse o conhecimento que as pessoas não têm. Porque aquele dia, por exemplo, um dia aconteceu aqui, lembra do engasgo? Aqui na nossa. Lembra? Que era o professor Carlos, né? Sim, era o professor Carlos. Assim, ó, foi uma coisa assim que ninguém esperava, né? E assim, ó, e às vezes acontece que a gente. Pode acontecer. Qualquer um não imagina. E ninguém dá livre. E às vezes acontece realmente a gente não sabe a atitude correta. Acontece simplesmente em casa, né? Tipo assim, com pessoas. A sorte que tava o Carlos aí. Não entendo. E assim, ó, claro, né? O Carlos ele é enfermeiro, né? Mas, por exemplo, a gente que convive, assim, que bom que tinha o Carlos, ou estava alguém lá que podia, né? Mas assim, ó, o problema é quando acontece e você não sabia que ninguém tomou atitude nenhuma e... Por isso que é importante não saber o que fazer e não ter coragem, de repente, né? A atitude do lá, como vocês disseram, ó. Às vezes acontece alguma coisa, as pessoas estão preocupadas em tirar foto e botar na mídia e resolver o problema. É bem complicado hoje em dia, né? Eu não sei se dá pra se dizer se é falta de humildade, se é falta do quê. Conhecimento? Eu não sei qual que dá certa palavra ali pra se dizer, mas eu acho que um pouco o povo tá deixando de um querer ajudar o outro, conforme vai se passando o tempo. Porque aqui dentro do técnico, dentro do que a gente aprendeu desde o primeiro semestre que veio vindo, é sobre ética e ter humildade com as pessoas e ser colegas. É que hoje eu acho que as pessoas estão muito com medo de se responsabilizar por um erro também, né? Isso. Porque ou você vai fazer e sabe o que faz, porque se você faz e não sabe o que está fazendo, mas pode por ser isso mesmo que é importante a gente ensinar para saber o que fazer certo. E não é. Inclusive aqui na escola pode ser no futuro, né? Mas dispensado em oferecer uma formação para os professores na verdade. E aí a gente retorna novamente à escola, à sala de aula, a cada um de vocês que são alunos aqui nós. Quem tem crianças em casa. O que nós temos que ter aqui dentro é o conhecimento. O que a gente faz aqui na escola é o conhecimento. E a Rose até apontou uma coisa bem importante. A gente tem que ter a certeza do que a gente está fazendo. Com certeza. Se a gente não souber, a gente vai pedir um socorro, vai pedir ajuda e vai ficar ali. Mas não fazer se você tem dúvida do que você está fazendo. Nunca. É importante saber o que está fazendo. Porque na hora que você vai olhar o processo, como faz, às vezes é muito superficial a tua concentração para você se apropriar daquele conhecimento, né? Então isso acaba gerando uma insegurança na hora de agir. Sim, com certeza. Tu queria fazer uma pergunta? Não, vocês já responderam. Já responderam. É isso aí sobre o nosso trabalho. Vocês têm mais alguma questão? Alguma dúvida? Vocês vão passar algum vídeo? Sim, demonstrando vocês. Vai ser passado depois lá daí. Pode ser. Pode ser. Pode ser.